Piedade também, tomando seus lugares. E eu quero convidar a irmã Alexandra também. Esse é o momento que a PIB de Piedade vai estar apresentando o propósito da comunhão. E o pastor Sidney vai pregar sobre esse propósito. E junto com o Ministério de Adoração da igreja, e a irmã Alexandra, ela vai orar pela vida do pastor Sidney, pedir a bênção de Deus sobre a vida do pastor Sidney, sobre a vida do ministério de louvor, para que eles sejam instrumentos de Deus para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma noite na sua casa, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos mantido, Senhor. Obrigada pelos livramentos que tem concedido aos seus servos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por essa campanha em nossa igreja, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, te entrego o seu servo, pastor Sidney, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar fortalecendo o seu servo todos os dias, Pai. E que ele venha trazer uma palavra que venha do seu coração para o nosso coração, Senhor Deus. Senhor Deus, te entrego também o ministério de louvor, Senhor Deus. Eles vêm aqui, Senhor Deus, para trazer a palavra e músicas em formas de adoração, Senhor Deus. E tudo aqui que for dito é para a honra e para a glória do seu nome, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que esteja aqui, Espírito Santo, entre nós, Pai. E que o Senhor possa encher os nossos corações, Senhor Deus. E saiamos daqui, Senhor, cheios do seu Espírito Santo, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, Ministério de Adoração da PIB de Piedade. Deus os abençoe, querido. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Pedir à igreja se colocar de pé nesse momento. Vamos adorá-los, adorar o santo nome de Cristo. Que nós possamos em comunhão estarmos unidos com Deus. Vamos adorá-lo? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos adorá-lo mais uma vez. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Declara: Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso,
tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, nosso louvor e nossa adoração neste lugar, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Estamos unidos pelo Teu nome e por amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós lhe oramos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse espírito de comunhão. Vamos dizer que recebemos um novo coração de Deus, um coração regenerado, e por isso estamos aqui nessa noite para adorar unidos como corpo de Cristo, para a honra e glória do nome dele. Cante. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, declare isso para o irmão que está perto de você. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja o nome de Deus. Que nesse momento eu vou desafiar a igreja a pensar num dos irmãos que não esteja aqui. Feche os olhos nesse momento e tente lembrar de algum irmão que não esteja aqui, por qualquer que seja o motivo, e vou desafiar a igreja a orar por ele, a orar por ela. Que nesse momento nós nos conectemos com Deus, porque o corpo de Cristo não é só quem está aqui, são todos os irmãos espalhados pela igreja. São os irmãos que estão congregando em outras igrejas nesse momento, são os irmãos que estão sofrendo perseguição, os irmãos que não podem se reunir porque a sociedade não permite, e nós temos a liberdade de estar aqui juntos, Senhor. Então que a gente pense em todos aqueles queridos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo e que também receberam um coração, e que a gente cante essa canção em forma de oração, lembrando de cada um deles, lembrando de cada um que já passou pela nossa vida e que fez a diferença para que hoje estivéssemos aqui
com o propósito de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare nesta noite: a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Onde quer que esteja, preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos continuar adorando o Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado e declare isso: você não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente está inclusive com um grupo de igrejas diferentes, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu ainda não tive, né? De sair do seu lugar e de cumprimentar alguém que está próximo ou longe de você, de preferência, alguém que você não conhece. Dá uma palavra de bênção para essa pessoa, diz assim: olha, que Deus te abençoe. É um prazer enorme estar com você aqui essa noite para adorar ao Senhor. Você pode sair desse lugar e fazer isso nessa oportunidade? O texto do cântico diz que é precioso estarmos juntos aqui. É precioso demais. Então aproveita e diz isso para o irmão: olha, é precioso. A sua vida é preciosa.
a nossa comunhão é preciosa, porque o sangue de Jesus Cristo que nos uniu é preciosíssimo. Vamos continuar louvando? Como é precioso. Aí você pode dizer isso pro seu irmão. Estar bem junto a ti. É precioso estar contigo. E juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a aliança do Senhor. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Nessa hora você aproveita para dizer pro teu irmão aí, ó. Sou um com você, meu irmão. No amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor. Aonde você estiver aí agora, segura a mão desse irmão que está do seu lado aí. Deixa ele sair de perto de você não. Segura ele aí, ó. Senão ele foge. Isso. Segura a mão dele um minutinho só. Isso. Não precisa perguntar nada a ele agora não. Queria só que você fechasse os seus olhos e orasse por esse irmão. Orasse pela família dele, pela saúde, pelos projetos, pelos sonhos, pelos planos. Você pode fazer isso nesse instante? Elevar a Deus um clamor por esse irmão, por essa irmã que você está segurando a mão dele aí. Vamos fazer isso agora? Vamos clamar ao Senhor? Senhor, nós cremos que o Senhor está na comunhão dos teus servos. É ali que o Senhor ordena a bênção. É prazeroso, precioso demais cada instante que a igreja vive em unidade, em comunhão. E nessa tarde, junto com a segunda Igreja Batista de Piedade, estamos vivendo um tempo preciosíssimo. Ensina-nos a contar esse tempo, Senhor. Ensina-nos a valorizar esse tempo. E que aquilo que a gente está semeando nesse tempo aqui venha dar frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Frutos na nossa própria vida, frutos dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, Pai. Abençoa esse irmão. Agora a tua igreja de mãos dadas está intercedendo. Abençoa a saúde dele, os planos, os projetos, a família. Guarda de todo o mal. E que a nossa unidade, a nossa comunhão seja ainda mais forte a partir dessa oportunidade aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar. Eu fico feliz demais de estar mais uma vez aqui com os irmãos. O pastor Emerson fez o convite para que a primeira Igreja de Piedade estivesse aqui, com o Ministério de Louvor, e a gente fica feliz por revê-los e estar assumindo esse lugar aqui para esse momento, como eu falei, né, precioso. Rever os irmãos, rever os pastores. Se eu não me engano, na última conferência que a gente teve junto aqui, o Elcias também estava e o Jacinto também. Então, rever vocês é sempre muito bom. E eu fiquei com uma parte diferente do ano passado, mas tão prazerosa quanto, que é para falar a respeito de comunhão. E pelo que eu entendi, a gente tem 35 minutos a partir de agora.
E é maravilhoso saber isso. Considerando o meu colega anterior, então se são 10 para as 9, 10 para as 19, 10 para as 7, eu acho que eu posso ir até 25, né, mais ou menos, 24, e vai estar tudo bem. É muito bom, e eu queria que você prestasse atenção, que eu vou ter que ser breve, senão o Emerson vai ficar com aquele olho que o Henrique falou, eu não vou nem olhar para cá, e por isso eu preciso muito da sua atenção. E a atenção para dizer que comunhão é um princípio espiritual. Está chovendo no molhado, pastor. Por enquanto, você não falou coisa nenhuma. A comunhão aponta para uma questão profundamente espiritual. Tanto é que os ataques que a comunhão da igreja recebe são totalmente espirituais. Há uma intenção intensa, diária, frequente, de diversas direções, para desfazer a unidade e a comunhão da igreja. Satanás investe muito mais pesado do que a gente pode imaginar e às vezes até perceber com os nossos olhos, para desfazer a comunhão e a unidade da igreja. É um princípio espiritual, seríssimo. Dentre outras coisas, a gente não vai elaborar muito, é claro aqui, porque a comunhão e a unidade da igreja, ela é o reflexo da união e da unidade trinitária. A unidade e a comunhão da igreja tenta, humanamente falando, nessa nossa realidade humana, refletir aquilo que acontece na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nos convida. Já é um convite para que você saiba, igreja, a intenção de Deus é que nós sejamos participantes da sua santidade. E por isso, já estamos ensaiando aqui viver em unidade, viver em comunhão. Estamos falando de um propósito que nasce no coração de Deus e que a igreja não pode achar que é coisa qualquer. O texto que eu quero ler com os irmãos é o de Mateus, capítulo 18, verso 15 em diante. Você pode acompanhar na sua tradução, ou se for projetado, tudo bem. Eu vou ler na NAA. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja resolvida. Outras traduções dizem decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Verso 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. E o verso 20, para concluir essa parte, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Talvez um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia seja o verso 20. Eu vou me atrever a dizer que a interpretação que eu vou te dar que é a certa. Olha que abuso. Se você leva a sério, se você acredita que o propósito da comunhão é um propósito divino, é um princípio espiritual e que eu e você a gente deve levar muito a sério, não a partir de amanhã, quando a campanha começar, mas desde sempre. Mas a campanha é um lembrete, é um anúncio, é um chamamento.
vamos viver em comunhão. Talvez esse seja um dos textos mais preciosos para a gente entender isso. E eu quero retirar dele algumas respostas de uma única pergunta. A pergunta é: como que você e eu, a gente pode viver esse propósito bíblico da comunhão? Como de verdade a gente pode colocar em prática o propósito bíblico da comunhão? Em primeiro lugar, a gente atinge o propósito bíblico da comunhão quando nós resistimos à tentação de desqualificar o nosso irmão. Desqualificar o nosso irmão. Pergunto para você, você é alguém que leva a sério o propósito bíblico da comunhão? Você acredita que seja importante? Amém? Então, viu só? 72% das pessoas presentes acreditam que seja... Talvez eu tenha perguntado rápido, vou perguntar de novo então. Você acredita que o princípio, o propósito da comunhão é bíblico? Você leva a sério isso? Amém? Amém. Chegamos ao 94, já é um excelente índice. E você vive em comunhão? Claro. Claro que eu vivo em comunhão. Terminou o culto, tem resenha. Amém? Vira e mexe, eu estou jogando um futebol, ensinando o pessoal a jogar e a gente está sempre em comunhão. A gente sai daqui, às vezes a gente vai fazer um evento e a gente está junto. Quem disse para você que comunhão tem a ver com andar do lado de alguém? Quem disse que nós, sentados aqui agora, estamos em comunhão? O time do Flamengo, amém, aleluia, glória a Deus, quando vai jogar e junta aquela torcida enorme, a maior do mundo, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Não significa que aquelas pessoas do lado uma da outra estão em comunhão. Então, a gente precisa corrigir um ponto de vista sério, de que às vezes tem cegado a gente, ao ponto de a gente achar que, porque a gente está sentado um do lado do outro, ou a gente está junto numa multidão sendo espremido, nós estamos em comunhão. Comunhão tem mais a ver com o que está passando no fundo do seu coração em relação ao próximo, do que com o fato de você estar encostado nele. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que para atingir o propósito da comunhão, a gente tem que parar de desqualificar as pessoas. E, se você diz que você valoriza, considera o princípio da comunhão, eu quero convidar você a fazer um teste. E o teste é o seguinte: o teste não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com a resenha, não tem nada a ver com o fato de terminar o culto e a gente comer em algum lugar junto. O teste é, quando o teu irmão falhou com você, o que você fez? O teste da comunhão não é feito na pizzaria. O teste da comunhão não é feito na nave da igreja, quando a gente está em culto. O teste da comunhão se faz quando o teu irmão erra com você. O teste do amor se testa na falha. A verdadeira amizade, ela é descoberta na medida que aquele que você disse que é seu amigo erra com você. O teste da autoridade é testado na hora que a figura de autoridade, você acredita que ela falhou com você. O teste da comunhão é quando aquele que você diz que vive em comunhão contigo erra com você. É nessa hora que a tua reação vai provar se realmente você entende de comunhão ou não. E a bem da verdade, irmãos, aqui está a primeira observação que eu quero fazer com você. Quando os nossos irmãos falham conosco, a primeira coisa que a gente faz é desqualificá-lo. Repita comigo o que diz o verso 1. Dá para projetar? Verso 15. Desculpa. Eu quis dizer primeiro verso. Só a primeira expressão. Se o teu irmão. Só um minutinho. Não, só isso. É suficiente. Se o seu irmão. Mais uma vez. Se o seu irmão. Está muito fraco? Vamos lá? Se o seu irmão. Para fechar, vamos lá? Se o seu irmão. Ele continuará sendo o seu irmão. Não desumanize, não desqualifique, não cancele, a palavra da moda, né? Não cancele, se atreva a caminhar
principalmente com esse que você acredita que falhou com você. Por que eu faria isso, pastor? Por quê? Ele é seu irmão. Só por isso. E comunhão não é testada em ambientes gostosos, em ambientes de paz. Comunhão é testada exatamente no momento em que o nosso irmão falha, porque nessa hora a gente usa tanta palavra estranha, a gente desqualifica tanto as pessoas, a gente desumaniza as pessoas. A gente começa a colocar sobre ela palavras, comportamentos, atitudes que nós não colocaríamos em ninguém mais. O teste da comunhão tem a ver com o fato de alguém falhar e a gente continuar considerando aquela pessoa o nosso irmão. Resista à tentação, que vai vir na hora. Quando alguém falhar com você, a tentação vai vir na hora. Eu vou eliminar esse cara. Primeiro eu vou bloquear ele no Instagram, a coisa mais importante do tempo atual, né? Eu vou bloqueá-lo das minhas redes sociais. Vou cancelar. Depois eu vou eliminá-lo do meu ciclo de amizade. Vou começar a contar para os meus amigos o que ele fez. Isso só acontece também, assim como o Henrique falou, só acontece em outros lugares, não acontece aqui, né? Mas existe uma tendência das pessoas desqualificarem umas às outras, e isso é a maior tentação que eu quero convidar você a parar para pensar. Essa pessoa continua sendo seu irmão. Eu sei que pode sair entre os dentes isso. Pode ser que saia assim meio que, meu irmão. Mas pensa na pessoa, não apenas do que o Diego falou, que não está aqui agora. Pensa naquela pessoa que você não queria que estivesse aqui agora. Porque, irmãos, sério, se é para falar de comunhão com quem está sempre mostrando as canjicas para você, que comunhão é essa? Se é para continuar visitando e sendo visitado só pelas pessoas que sempre te elogiam, que dão tapinha nas suas costas e dizem, vai lá, campeão. Que justiça é essa? Jesus Cristo disse, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, como vocês imaginam ter lugar no reino dos céus? A comunhão é uma batalha, irmãos. É uma luta que começa dentro da gente, contra a gente mesmo. E, em primeiro lugar, nessa tentativa de desqualificar, desumanizar, descaracterizar, violentar, agredir as pessoas. Quem sabe, irmãos, começando por aí, lembrando que aquele que falhou com a gente é nosso irmão, a gente tem uma esperança de parar de cantar comunhão, de fato de viver, de parar de achar que comunhão tem a ver todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém. Não, comunhão tem a ver com pizza, comunhão tem a ver com dores, comunhão tem a ver com preço, comunhão tem a ver com a capacidade de, mesmo quando alguém falha com você, ali sim, a tua comunhão sendo testada, você continuar dizendo, esse cara é meu irmão. Eu não vou deixar ele para trás. A segunda coisa, para que a gente atinja o propósito da comunhão, temos que dar menos publicidade para as falhas e mais publicidade para a restauração. Olha que coisa interessante no texto, irmãos. O texto começa logo depois do verso 15, dizendo assim, se o teu irmão falhar com você, o que é a primeira coisa que ele diz para você fazer? Ir até ele. Quantas pessoas devem ir com você? Ninguém. Você e ele. Mas se ele não te ouvir, aí você bota na internet. Certo? Não. Quantas pessoas vão contigo? Uma, talvez duas. Perceba a intenção da descrição de Jesus em dizer assim, quanto menos publicidade, melhor. O propósito da comunhão se atinge quando eu vou na direção da restauração, quando eu vou na direção de restaurar a unidade, com a menor publicidade possível. Não é para eu fazer como às vezes eu faço quando eu estou dando esmola, quando eu estou servindo quentinha, que eu estou entregando e já estou tirando a foto aqui, para botar lá para publicar. A restauração, a comunhão é alguma coisa que eu religo, reato, reafirmo com a menor publicidade possível. Eu não sei se eu estou estragando aqui a festa do Emerson, me desculpa. Ela não acontece aqui.
A comunhão não acontece aqui. A comunhão acontece quando saímos daqui. Como muito bem falou o pastor Henrique. Sair das 4 paredes. Quanto tempo ficamos nas 4 paredes? Quarta, domingo de manhã e domingo de noite. Aqueles que vêm toda semana, né? Porque tem gente que não está toda semana, não. Mas aqueles que vêm 3 vezes. 1 hora cada vez. A maior parte do nosso tempo vivemos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente. É lá que a comunhão está sendo provada como numa fornalha. Quanto menos publicidade, melhor. A internet tem sido um lugar de desserviço absurdo para a comunhão. Veja, aqui não está nenhum cara tentando ser retrógrado, dizendo assim, tire suas redes sociais. Qual é a expressão do momento? É low o quê? Tem uma expressão? O camarada que usa pouco a internet, que usa pouco rede social. Me ajuda aí, garotada. Low profile. É isso? Isso é importante. Eu contratei ele. Ele está comigo, está comigo. Low profile. Eu não estou aqui levantando uma bandeira do tipo assim, sejam minimalistas. Parem de usar as redes sociais. Não é isso. Veja, o que eu estou dizendo é, fala sério. Você que viaja mais nas redes, passeia mais, visita mais. A internet tem servido ou não, tem sido um instrumento usado para isso ou não? Para arrebentar relacionamentos. Através da publicidade que se dá àquilo que está dando errado, tem machucado mais as pessoas ou unido? A gente nota a internet sendo usada como um veículo de divulgação daquilo que está dando errado ou está dando certo, em maior escala. Para relacionamentos reatados, restaurados, para reconciliação, para amor ou para ódio? Para quebras, para muros, para cancelamentos? A falsa ideia de que nós temos amigos nas redes sociais, você tem contatos, você tem conexões, não amigos. Quantas daquelas pessoas ali, se você hoje tivesse uma dor de barriga de madrugada, você ligaria para elas. Olha, vem aqui me ajudar porque eu estou com dor de barriga. Quantos dos 10 mil amigos ou conexões que você tem lá são amigos de verdade? A internet tem servido como lugar de descontinuidade de relacionamentos, de quebra de relacionamentos, e talvez a gente não tenha entendido como isso está afetando a comunhão da igreja. Use a internet, use a rede social, use o que você quiser, não está ninguém aqui querendo dominar a tua liberdade de consciência, mas seja criterioso. Preste atenção. Se o que você está falando está unindo mais, construindo mais laços de comunhão ou quebrando mais as pessoas. As pessoas já estão quebradas, irmãos. Você não precisa disso não, tem uma fila para quebrar elas. Falar do irmão que falhou, não precisa, já tem alguém falando. Publicar alguma coisa que deu errado na vida do pastor Sidney, não precisa, alguém vai fazer esse serviço para você. A fila é grande. Agora, a fila da oração, a fila da restauração, a fila da ligação do tipo assim, está precisando de alguma coisa, é pequenininha. Menos publicidade para as falhas e maior ênfase e publicidade para a restauração. É isso que o texto está querendo dizer. Vença essa tentação, eu quase que uso uma palavra feia aqui agora, vença essa tentação de querer publicar sempre que você acha que você tem a razão sobre algum assunto. A gente vai vivendo uma época em que a gente tem necessidade de estar certo. E em nome da necessidade de impor racionalmente o meu pensamento e dominar o seu, a gente está quebrando gente à beça. E punindo. Pastor, eu só acho que o senhor esqueceu de fazer uma pequena observação. Tem gente que errou mesmo. Inclusive a passagem está falando se o teu irmão errar, falhar. Então acontece de gente errar mesmo. E eu não estou dizendo que não seja o caso. Daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso. Eu vou dizer para você que o motivo principal do texto não é a disciplina. Então, se o teu ouvido já está em pé, vai piorar um pouquinho. O principal objetivo desses versículos aqui de Jesus, não é a disciplina e a correção. Mas calma, eu vou chegar lá. Antes, note que se você ler do verso 10 ao verso 14, falando sobre ovelhas perdidas, você vai conseguir compreender. Jesus realmente está falando para pessoas que detectaram irmãos que erraram, mas acima de tudo, está querendo dizer, essas pessoas que falharam, elas precisam de cura.
As pessoas que erraram precisam de discipulado, precisam de cuidado e de acolhimento. O que você tem para oferecer para elas? Crítica? Punição? Culpa? O que isso vai ajudar ela? Nada. Ofereça cuidado, ofereça acolhimento, ofereça cura, edifique, refaça pontes que conectem de novo essa pessoa que é como uma ovelha desgarrada. Essa pessoa está quebrada. Nem parece, mas está quebrada. Está postando foto bonitão, mas está quebrado. Porque a internet é um antro de muita mentira. As fotos são instagramáveis e preparadas para provocar em você inveja. E às vezes a gente cai nessa rede. Agora também vou botar uma foto de inveja. A gente tira aquela foto daquela coisa que a gente está comendo. Às vezes nem está comendo. Tem gente que eu fiquei sabendo, pastor Elcio, não sei se você sabe dessa. A pessoa vai nas lojas de marca e veste lá para poder provar a roupa no provador, tira foto para postar na rede social, como se aquela roupa ela fosse dela, roupa caríssima. Tudo é aparência. Tudo, eu estou exagerando, você está entendendo, né? Boa parte das coisas é aparência. A maquiagem é aparência. A comida é aparência. A roupa pode não ser dela. As declarações de amor eterno podem ser uma grande mentira. Daquele camarada que pisou na bola com a mulher e está precisando fazer os pontos. Você está entendendo, maridão? Que você está entendendo, né? Falhou, pisou na bola, agora eu quero fazer bonito, então bota aquela mensagem bonita que tu olha assim. Gente, se tiver mais de 3 linhas, suspeite. Já é perigoso. É aquela mulher também que pisou na bola. Está pensando que é só os manos? A mulher também pisa na bola. Bota aquela declaração, é o homem da minha vida. A internet. Internet. Menos publicidade para as falhas, mais publicidade para o investimento na restauração. Atingimos o propósito da comunhão. Quando nós compreendemos que o objetivo de Jesus, nessa passagem, é a restauração e não a punição. Disse isso e repito. É claro que o texto está falando sobre disciplina. É claro que está falando. Não tem ninguém aqui negando isso. Mas eu digo para você, eu queria que você depois analisasse com calma até, se você quisesse assim. O objetivo principal não é a disciplina. Disciplina está no conjunto, está no bojo da mensagem. Mas o foco principal, pela insistência das palavras, aponta para outro lugar. Veja só que interessante. Há uma repetição de ideias que revela a preocupação de Jesus em manter a comunhão, manter a unidade. Por isso ele repete 3 vezes uma ideia. Vá até ele, vá de novo, vá uma 3ª vez. E na 4ª vez, considera gentil e publicano. Daqui a pouco a gente vai chegar no que significa gentil e publicano. Mas a insistência dessa expressão e dessa ideia vence a ideia de que a gente está falando de uma disciplina por disciplina, de uma punição por punição. A ideia aqui do texto, então, pela repetição contínua disso aqui, é Jesus dizendo assim, olha, disciplinar faz parte da vida da igreja, mas o objetivo principal é ganhar o teu irmão. A expressão, inclusive, é essa. Se você for até ele, verso 15, e ele aceitar e ele ouvir, no final do verso ele diz isso, você ganhou o teu irmão, porque o objetivo não é espalhar. A expressão, inclusive, aqui, outra tradução para ganhou seria poupou. Você poupou o teu irmão. Irmãos, ao longo do nosso tempo, quanto tempo você está na igreja? Pensa rápido aí. Quanta gente a gente deixou de poupar? Quanta gente a gente feriu? Quanta gente a gente com o nosso dedo em risco dizendo assim, você é pecador. Esquecendo que nós somos pecadores. Quanta gente a gente destruiu, a gente amassou. E hoje, só de pensar em uma igreja tem ojeriza. Quantos jovens nós massacramos. E hoje a gente fica impressionado. Quando a gente convida ele para vir para a igreja, ele diz, eu? Igreja? Quantos filhos, inclusive de pastores, massacrados pela igreja, às vezes pela sua própria família. E depois a gente fica impressionado, olha, onde está o filho do pastor? A filha do pastor? Porque o objetivo nunca foi a punição.
Nunca foi. Até mesmo a disciplina, ela só tem um propósito: ganhar o teu irmão, poupar o teu irmão. Eu não quero que você termine essa mensagem aqui sentindo muita culpa, não. Só um pouquinho, tá? Mas muito não. Você lembra de alguém que com as suas palavras, você, ao invés de trazer para perto, você afastou? Você lembra de alguém que você mordeu sua língua, contou alguma coisa que você não devia ter contado, para quem você não deveria ter contado, hoje não está mais em comunhão conosco? É interessante que o texto não apenas insiste nessa palavra, como quando fala de expandir, quando fala de contar para mais alguém, fala de maneira estratégica. Olha, irmãos, vigia, igreja. Mente de Cristo, igreja. Se você foi até o teu irmão e não resolveu, para quem você vai falar? Não é para o teu coleguinha, nem para o teu confidente, nem para o teu melhor amigo. É para alguém que estrategicamente e inteligentemente possa cooperar para ganhar o teu irmão. Veja, leva 1 ou 2 testemunhas, homens e mulheres que possam cooperar com isso. Depois leva para a igreja, para cooperar com isso. E considera gentil e publicano não significa excluir a pessoa. Como é que Jesus tratou os gentios e publicanos, irmãos? Eles eram campo de evangelização. Então, se você não conseguiu resolver com teu irmão, possivelmente ele não está nem convertido ainda. Sério isso aqui, viu? Mais um problema para o Emerson. Quando não resolvemos as nossas questões através da confissão de pecados, de oração e de amor mútuo, provavelmente um de nós não se converteu. A presença do Espírito Santo de Deus na vida do indivíduo se inclina para as coisas espirituais. O reino de Deus habitando em nós se inclina para as coisas do alto. Os nossos pensamentos procuram as coisas do alto, se enchem da coisa do alto. É estranho, irmãos, minimamente estranho, um indivíduo cheio do Espírito Santo, ou pelo menos com o Espírito Santo, falando com outro indivíduo com o Espírito Santo, sobre o tema, me perdoa, vamos viver em unidade, vamos viver em comunhão, e isso se afastar. Minimamente estranho, porque faz sentido, sim, que quando o Espírito que se move em mim me inclina a ir até o meu irmão, pedindo perdão, procurando reconciliação, automaticamente o Espírito que se move no meu irmão se aproxime disso. Eu quero isso, eu quero unidade, eu quero comunhão, eu quero as coisas do alto, eu quero reconciliação. Porque, inclusive, esse Espírito testifica daquilo que, como eu falei no início, o Pai, o Filho e o Espírito vivem em harmonia trinitária, vivem produzindo em amor unidade entre eles. Eles querem que a igreja viva em unidade. E quando crentes não vivem em unidade, me atrevo a dizer, pode ser que um deles nunca tenha se convertido. Não seja ele palco da operação do Espírito Santo de Deus, ou, se é que foi, esse Espírito está amortecido em algum lugar, mortificado em algum lugar, que é grave, muito, não pouco, muito grave. E aí você que já está há algum tempo na igreja, deve ter ouvido cada história, eu já ouvi montes. Como pode isso? Mas, último lugar, irmãos, meu tempo já passou também igual o Henrique. Atingimos o propósito da comunhão quando vamos fundo na interpretação bíblica. Eu disse para você que talvez essa passagem aqui, pelo menos o final dela, seja uma das passagens mais mal interpretadas. Tem 2 ideias teológicas aqui que é óbvio, a gente vai só passar rápido. A primeira ideia teológica é essa que está ali no início, do verso 18, se não me falha a memória aqui. Isso. Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Um monte de mentiroso e mentirosa já usou esse texto, inclusive para melhorar as ofertas. Olha, irmão, se você ligar aqui, ó, vai ligar lá no céu, hein? Quer as coisas celestiais, tem que, né? Quer rir, tem que me fazer rir. Já ouviu essa? Não, né? Na igreja, não, né? Tem gente que usa esse texto para cada loucura. O que o texto está dizendo tem que estar alinhado com o que o texto vem dizendo.
Veja, saltar, sacar o versículo assim é uma agressão literária. Mas no caso, como a gente está falando de uma literatura bíblica, é uma agressão literária e espiritual. Não saque um versículo assim. Tente imaginar. O que esse versículo está falando em relação a tudo que já vem sendo falado? Então, irmãos, se eu levo em consideração o que a gente vem falando desde o verso 15, eu preciso adequar isso aqui. O que o texto está falando, irmãos, é que a igreja tem, sim, autoridade para reconciliar. A igreja tem, sim, a autoridade do alto para mostrar, para restaurar, para conectar de novo, para desenvolver unidade. A igreja tem, sim, poder e missão e competência para ligar coisas que foram quebradas. Na igreja isso pode acontecer, sim. E a igreja pode também deixar claro aquilo que não é para estar ligado. Olha a seriedade disso, irmãos. A igreja, pensando nessa ideia de comunhão, de unidade, ela é poderosa. Ela tem autoridade e competência para tal. E a outra ideia teológica está no verso 19. Também lhe digo, no verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E de novo, eu disse que há uma confusão na interpretação de muitas pessoas, e eu já te dei também a fórmula. Como é que você faz para resolver? Olha para o texto, olha para o contexto. Jesus não está dizendo que ele está baseado no número de pessoas. Eu já vi tanta gente falar tanta bobagem. Oh, irmãos, a gente se reuniu aqui para a 3ª conferência, né? Mas só tem 3 pessoas aqui. Tadinho de nós. Mas, se onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está no meio de nós. Amém? Não, não é isso que o texto está dizendo. Já ouvi gente dizendo também assim, olha gente, tem tanta gente aqui, Jesus Cristo tem que estar aqui. Aleluia! Não, também não funciona assim não. Olha só, Jesus não é uma tiete, Jesus não está procurando aplausos, Jesus não está preocupado com o número de pessoas, nem pequena, nem grande. Jesus está onde a comunhão está acontecendo. O que está acontecendo aqui, Jesus dizendo assim, olha, isso que eu acabei de falar para vocês, insistam, vão 1 vez, 2, 3, se for necessário, considera como gentio publicano, mas não se afastem. Resistam à tentação de desqualificar. Busquem viver em unidade. Quando vocês viverem assim, eu estarei no meio de vocês. O que o texto está dizendo é que quando nós cumprimos essa palavra aqui, Jesus está no nosso meio. Isso é maravilhoso e assombroso. É maravilhoso porque quando o perdão acontece, quando a unidade, a comunhão acontece, Jesus está aqui. Amém? É maravilhoso. E podemos perceber a sua presença aqui entre nós. Mas também é assombroso, porque nós podemos estar aqui em 100, 200, 300, 1000 pessoas e Jesus não estar presente. Você acha que isso é possível? O que você acha? Sim, não? Infelizmente é. Infelizmente é. Não interessa aonde estamos, com quantas pessoas estão do nosso lado. O que interessa é, a pergunta mais importante é, você está vivendo em comunhão com essa pessoa? Esse é o propósito mais importante dessa passagem aqui. E é nesse sentido que eu queria encorajar os irmãos a, dando continuidade a isso, viverem em comunhão, lutarem pela comunhão, pedir a Deus que os ajude nesse sentido. Amém? Pastor Emerson, por gentileza, eu sei que eu venci meu tempo também, mas eu copiei o Henrique. Que Deus abençoe os irmãos na continuidade. Glória a Deus, pastor Sidney. Eu vou pedir os irmãos, fica aqui. Eu vou pedir os irmãos da PIB de
Vila da Penha para pegar o louvor, se tomarem seus lugares. E quero convidar o pastor Jonathan para que venha aqui à frente. E o pastor Jonathan vai orar pela vida do pastor Sidney. Né? O primeiro tópico foi qual? Serviço, primeiro propósito. Segundo propósito, comunhão. E aí, o pastor Sidney falou no primeiro tópico do sermão dele algo que não é para a gente fazer. Alguém se lembra? O que foi? Não? É isso aí, não ridicularizar, né? Não desqualificar. E quando o pastor Henrique, me perdoe, confessando o pecado, o pastor Sidney me perguntou ali quando desceu, quantos minutos eu tenho? Eu falei, não se preocupa não, cara. O pastor Henrique foi usado, entendeu? Então, são 35 minutos, né, pastor? Né? Deus abençoe sua vida, pastor Sidney. O pastor Jonathan vai orar por você, pelo ministério de louvor da sua igreja, também pela sua igreja nesse momento, e que este propósito da comunhão, o qual nós ouvimos, foi exposto nesta noite, possa se cumprir na vida daquele que deseja. E aquele que deseja, eu quero convidar a se colocar de pé. Vamos orar nos colocando diante do Senhor, pedindo que nós possamos viver em comunhão com o corpo de Cristo, chamado igreja, em comunhão na nossa casa, nossa família, em comunhão no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós venhamos a estar em comunhão. Senhor, graças te damos, Pai, porque nesta noite nós estamos reunidos aqui como o teu corpo, como a tua igreja, Senhor. Pai, e desejando, Pai, que sejamos um em ti, como o Senhor é um com o Pai. Jesus, nós estamos aqui, Pai, mediante a tua palavra que foi pregada, Pai, a tua palavra que nos inspira, e que nós venhamos a vivermos em comunhão todos os dias da nossa vida. Senhor, se há algo em nós que esteja nos impedindo de vivermos em comunhão com o outro, vivermos em comunhão com nosso irmão em Cristo, Senhor, que possa ser lançado por terra, Pai. Que nós venhamos a ter humildade e reconhecermos as nossas falhas. Que venhamos a ter, Senhor, humildade para confessarmos os nossos pecados. Senhor, que nós venhamos a ter, Senhor, misericórdia, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, nós venhamos a ter misericórdia do outro. Pai, cria, Pai, em nós um coração novo, um coração, Pai, cheio de compaixão, amor, um coração cheio de graça e misericórdia. Pai, que nós venhamos a viver a tua palavra revelada em nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento também coloco diante de ti a vida do pastor Sidney, a vida do teu servo, que nos trouxe essa palavra, Pai. Senhor, abençoe a vida do teu servo, a vida da tua esposa, suas filhas, Senhor, teu ministério. Senhor, abençoe a PIB de Piedade, que aquela igreja possa continuar a ser agência do teu reino, que possa ser luz na vida daqueles que estão vivendo em trevas, Pai. Tudo isso nós colocamos diante de ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Graças te damos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Quero nesse momento convidar o pastor Demétrio. Cadê o pastor Demétrio?